Nossa gratidão ao grupo Univoz, o trio que esteve aqui conosco louvando ao Senhor. Obrigado porque você veio à igreja essa manhã, colocou como prioridade da sua agenda adorar o nome do Senhor. E era para isso que nós estamos aqui, para dar louvor àquele que é digno de adoração. Obrigado, pastor Claudeni, por estender o convite para estarmos aqui, nesta linda igreja, participando deste fim de semana da família. Ontem, delineamos algumas ideias acerca dessa instituição sagrada como ideia do coração de Deus. E por ser ideia do coração de Deus, obviamente que ao longo da história, o inimigo de Deus tem investido alto para destruir aquilo que é a ideia de Deus. Tudo aquilo que é iniciativa de Deus se torna alvo do inimigo para destruir, e a família não é diferente. E nós concluímos a linha de estudo de ontem à noite com uma pergunta em mente: o que nós estamos fazendo com a família que Deus nos deu? Como nós estamos administrando esta entidade sagrada que Deus colocou sobre os nossos cuidados? Como nós estamos monitorando a vida e a existência dos nossos filhos? Que tipo de herança nós vamos deixar para eles no futuro, se a nossa geração passar e Cristo não intervir, pelo menos por enquanto, na história desta terra? Essas foram as perguntas que nós fizemos ontem, tá certo? Bem, nós vamos trilhar hoje um caminho, e eu quero pedir a você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. A partir do verso 1, lemos assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em 1996 eu comecei o meu ministério na cidade de Sabará, em Minas Gerais, 14 quilômetros de Belo Horizonte. Hoje, 20 anos depois, eu estou na cidade de Juvevê, pelo menos de passagem. E vocês, eu fiquei curioso, eu perguntei ao irmão ali: você sabe o que significa Juvevê? E eu fui olhar na internet ali rapidinho. Eu não sei se vou dar uma definição correta, mas em 1693 já se trilhava aqui pelas nuances de Curitiba esse nome, e trata-se de uma árvore espinhosa, uma árvore cheia de espinho. E à luz do que diz os historiadores, a cidade cortada por um rio, e esse rio era cercado de árvores repletas de espinho, né? E eu falei: mas até as rosas possuem espinhos? E eis como surge uma cidade linda em meio dos espinhos. Bem, um dia eu recebi em minha casa, em 1996, a visita da minha irmã. Ela pertence à Igreja Batista, e ela foi me fazer um convite para participar de um projeto voltado para famílias, conhecido como Encontro de Casais com Cristo. Eu não sei aqui quantos já participaram. O fato é que a partir deste encontro, houve uma guinada em nosso ministério. Eu digo nosso ministério, meu e de Eliette, minha esposa. Amanhã à noite eu vou trazer a foto da família para vocês conhecerem. E a partir daí, de 1996, nós começamos a voltar o nosso ministério, pendendo um pouquinho, sem ser leviano com as demais
áreas ministeriais, né, dentro da complexidade do ministério, um pouquinho mais para a área de família. E nesses 20 anos, nessas 2 décadas, eu tenho sido testemunhas de absurdos e milagres. E tenho visto de perto e acompanhado de perto o que a família tem sofrido nas mãos do inimigo e o que nós, mesmo tendo o conhecimento da palavra, temos nos permitido trilhar caminhos que estão completamente longe dos ideais de Deus para a vida e para a existência da nossa família. Eu quero tranquilizar você, eu não vou pregar ali em hebraico, né? Eu não sei porque o computador não reconheceu a fonte, mas o tema do sermão desta manhã é superando conflitos. Sabe por quê? Sem medo de errar, em menor ou maior escala, numa importância pequena ou numa macro importância, cada casal que está presente aqui nesta manhã já teve em algum período, em algum ponto específico da sua história, um momento de crise. Tenha sido ela de pouca relevância ou tenha sido ela de uma relevância abrangente, você teve um momento de crise dentro do seu relacionamento. Assim como eu já tive, assim como o pastor Claudemir já teve também. Por isso, eu quero agora conhecer os casais que aqui estão presentes. Quantos aqui casados estão com a sua esposa nesse recinto aqui? Levante a mãozinha, deixa eu ver. Ok, sua esposa está aí ao seu lado? Muito bem, olhe para a sua esposa agora, nos olhos dela. Isso, olhe nos olhos da sua esposa, bem nos olhos, não olha para mim porque eu sou casado, olha para a sua esposa, ok? Nos olhos dela e diga para ela o que eu vou dizer, repita comigo, querida, você é minha pequena caixa de problemas. Você disse para ela? Esposas, olha para o seu esposo agora, olha para o seu esposo e diga assim, olhando nos olhos dele, querido, você é o meu container de complicações. Certo ou errado? Certo. Claro, sabe por quê? Há um pensamento que diz assim, olha na tela, ao escolher um parceiro para a vida toda, você inevitavelmente estará escolhendo um determinado conjunto de problemas, o que está escrito lá? Insolúveis pelos próximos, se envolvendo pelos próximos 10, 20 ou 50 anos. Em 2014 agora, o IBGE fez uma pesquisa que durou 10 anos, e nesses 10 anos, de 2004 a 2014, o IBGE identificou que o número de divórcios no Brasil cresceu 360%. Já parou para imaginar o que é isso? Ou seja, nós estamos, como população brasileira, entrando na instituição chamada casamento, já com uma boa dose de reserva em nossa bagagem, de que se não dá certo, eu abro mão do meu contrato e vou viver a minha vida, e cada um segue o seu rumo e o seu caminho. E como filhos e filhas de Deus, pertencentes à igreja remanescente do Senhor, nós não estamos isentos dessa estatística. Porque o que nós temos acompanhado, pelo menos ali no Rio de Janeiro, é que cada dia mais cresce dentro da igreja o número de casais que abrem mão do seu casamento e ignoram o princípio e a orientação de Deus, que diz, aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem, e nós temos separado. Bem, eu comecei contando uma história ontem, mas não terminei. Vocês lembram da história? Apenas em respeito aos que não estavam aqui ontem, eu fui convidado para fazer as bodas de 50 anos de um casal em Valadares. Eles prepararam uma festa linda, não vou entrar em detalhes, já falei para quem veio ontem. E eles chegaram, o irmão e a irmã chegaram à frente, eu senti que eles estavam meio tensos, e para relaxar, para quebrar o gelo,
Eu disse a ele: irmão, conta pra gente qual é o segredo de ficar casado com a mesma mulher 50 anos. Tem alguém aqui casado já há 50 anos ou mais? Ali atrás, ok? Parabéns, parabéns. E ele olhou para mim, olhou para o público, ali estavam genros, noras, filhos, filhas e tal, netos e bisnetos. E ele encheu o peito e respirou profundamente e olhou para a esposa e olhou para mim de novo e disse: vocês querem saber o que ele falou? E ele encheu o peito e respirou profundamente e disse assim para mim, um senhor de idade: só love, pastor. Certo ou errado? Claro! E aquilo quebrou o gelo. E eu não podia ser injusto, passei o microfone para a esposa e perguntei: irmã, qual é o segredo para ficar casada com o mesmo homem durante 50 anos? Ela não respirou, não olhou para ninguém e disse: muita paciência. Pastor tem que ter muita paciência para aguentar esse camarada aqui durante 50 anos. E de fato, eu sei que Eliette, minha esposa, quem eu conheço desde os 7 anos de idade, fomos criados juntos, crescemos juntos na vizinhança, frequentamos a casa um do outro, namoramos durante 5 anos, ficamos noivos durante 1 ano, e estamos casados há 28 anos, mas eu sei que ela é um problema para mim, e ela tem consciência disso, e eu sei que eu sou um problema para ela, e eu tenho consciência disso, mas ainda assim, o amor que existe entre nós é superior ao problema que cada um representa para o outro, e é isso que faz o casamento dar certo. Bem, quais são as características e as consequências? Por que as crises se instalam dentro do casamento? Eu gostaria de partir de um princípio, de uma lógica. Você lê o texto comigo, quando Deus disse para Abraão: saia da tua terra, saia da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. E aí, no meio desse discurso de Deus, ele insere como que eu diria? Deus insere ali um fato, eu não sei como que eu explicaria isso. Ele diz: sê tu uma bênção, um imperativo, essa era a palavra que me faltava, um imperativo. E ele diz: sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A pergunta que nós precisamos responder essa manhã é: para quem Abrão precisava ser bênção em primeiro lugar? Eu tenho uma teoria, não fico chateado se você discordar dela, mas eu tenho uma teoria, e acho que ela é pertinente. Para quem Abraão precisava ser bênção em primeiro lugar? Para a família? Hein? Para a esposa? Exato, irmã. Perfeito. Como é seu nome? Zenaide. A experiência lhe deu a resposta certa. A primeira pessoa para quem Abraão precisava ser bênção é para ele mesmo. Porque aqui reside um princípio lógico: ninguém pode dar aquilo que não tem. E Jesus ratifica esse princípio lógico dizendo o seguinte: vai amar o teu próximo? Ame, mas ame em que dosagem? Em que dosagem? Como você ama a você mesmo. Se você não consegue amar a você mesmo, você não consegue amar ninguém. Se você não tem respeito próprio por você mesmo, você não consegue respeitar ninguém. Se você não se dá como pessoa o devido valor, então você não consegue valorizar ninguém. Bem, com a convivência, nós descobrimos que nós somos pessoas diferentes.
E essas diferenças podem trazer para dentro do casamento afastamento, discórdias, crises e conflitos. Se essas diferenças que nós vamos descobrindo ao longo do tempo com a nossa convivência conjugal, elas não forem ou não se tornarem complementares, poderão então surgir dentro do nosso casamento insatisfação, competição e desconfiança. E deixa eu te dizer algo, nenhum relacionamento sobrevive quando se instala dentro dele essas características. Porque o casamento não foi feito para você ficar competindo para saber quem é o melhor, muito pelo contrário. É para você descobrir quais são as carências e deficiências do seu cônjuge e você agir, entrar como um agente auxiliador para suprir essas necessidades. Haja vista a máxima que nós temos de que os opostos se atraem. Bem, eu gostaria que você pensasse em alguns fatores que colaboram para o surgimento de crises e conflitos. Nós somos diferentes. Vimos ontem que o casamento é um milagre. Pessoas diferentes, criados em famílias diferentes, né? De maneira diferente, educados de maneira diferente, e que agora resolvem dividir o mesmo teto. No dia 13 de março de 1988, às 17h30, na igreja de colégio, com a pessoa do pastor Hélio Coutinho no púlpito, eu estava me casando. Vi a minha esposa entrar assim, linda, na igreja, os olhos verdes, cabelos negros, uma gata. E eu pensei no meu coração, é hoje que ela vai se tornar minha, de fato e de direito, e receberemos a bênção de Deus. Casamos, fomos para a festa, da festa fomos para um sítio e passamos ali a lua de mel e voltamos. Ela estava de férias, eu de licença ali, e terminou a minha licença, eu voltei para o trabalho, e quando retornei à noite, na primeira noite de retorno após a lua de mel, primeira noite dentro da nossa casa, coisa linda, casa nova, móveis novos, mulher nova, tudo que um homem quer, beleza, tal. E eu, quando cheguei em casa, percebi que as luzes estavam apagadas. Eu falei, beleza, mulher econômica, ótimo, quem não quer isso? Qual é o homem que não quer isso? E ela é realmente segura, ela é segura, mais do que eu, entenderam? E quando eu fui me aproximando, percebi que na mesa de jantar, do lado de fora, na varanda, eu vi que havia uma luz de vela. E eu pensei, olha só, é uma mulher econômica e romântica. Fez um jantar à luz de vela. Eu fui criado numa família católica. Não porque minha mãe quisesse ou impôsse, mas eu fui criado assim, sem muito critério com a alimentação. Minha comida era arroz, feijão, bife, batata frita. Eu vim conhecer regime de saúde depois que entrei para a igreja adventista do sétimo dia. Minha esposa, ao contrário, mesmo não sendo adventista de nascença, foi criada comendo legumes, hortaliças e tantas outras coisas. E quando eu cheguei aqui em casa naquela noite, que ela abriu a porta devagarinho, ela estava de banho tomado, linda, e ela falou assim, preparei o nosso jantar. E eu disse para ela, uau, preparou o nosso jantar, que coisa. E quando ela abriu a porta, eu vi do lado esquerdo da mesa, uma montanha de cenoura crua ralada. Pense nisso, para alguém que o cardápio era arroz, feijão, bife e batata frita. Do lado oposto, do lado direito da mesa, aí onde vocês estão, uma outra travessa com beterraba crua ralada. E ao centro, uma torre que tocava o teto, de
tudo quanto é folha verde que você possa imaginar. Agrião, acelga, rúcula, alface, né? E eu olhei para aquilo, havia sim o arroz, o feijão, nessa época nós ainda comíamos carne, havia lá o bife e tal, mas quando eu olhei aquilo, olhei nos olhos dela brilhando, assim como quem diz, e aí, qual é o backup que você vai me dar desse jantar que eu preparei, né? E ela disse assim, para quebrar a ansiedade, ela, vamos jantar? E eu falei assim, querida, olha, você está linda, você está maravilhosa, cheirosa, cheguei da rua agora, eu estou sujo, fedorento, não é? Deixa eu ir no banheiro tomar banho. Ela falou, tá bom. E eu fui para o banheiro orar. E debaixo do chuveiro eu dizia assim, Senhor, como que eu vou comer aquilo lá fora? Como? Não é? Diferenças. Eu poderia ter brigado, eu poderia ter reclamado, mas não, eu aproveitei a oportunidade para transformar aquelas diferenças em um complemento de algo que eu não havia conhecido. E saí do banheiro e Deus me deu uma ideia. Enrola tudo com arroz e feijão, não mastiga, engole. Fui dormir aquela noite com a goela ralada, né? Mas hoje, com a graça de Deus e agradecendo a minha esposa, eu como praticamente tudo, né? Com exceção daquilo que foi criado após o pecado, tipo jiló, maxixe, essas coisas, quiabo, isso é pós-pecado, isso é cardo, Deus não criou isso, irmão, isso aí veio depois, isso é mutação, tá certo? Muito bem, vamos avançar, queridos. Pense em alguns fatores que colaboram para o surgimento de crises e conflitos dentro da sua casa. A lista pode ser infindável, ela pode ser enorme, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, coloquei aqui alguns. Por exemplo, ciúme. Pode ser causa de conflito dentro de um casal, na vida de um casal, sim ou não? Sim. Mas deixa eu te falar uma coisa, defina para mim ciúme. Defina, o que é ciúme? Aí você vai falar assim, não, ciúme é falta de confiança. Ok, falta de confiança em quem? Em quem? Em você mesmo. Ora, meu amigo, se você não tem confiança em você mesmo, não case com mulher bonita. Pegue um dragão qualquer, deu para entender? E você vai viver em paz para o resto da vida. Agora, se você quer ousar casar com uma mulher linda, então assuma o risco. Assuma o risco. E eu assumi esse risco. E um dia Eliette surtou a cabeça dela. Casou comigo. Problema dela. Isso é problema dela, não é problema meu. Quem levou vantagem fui eu. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se no coração da minha querida esposa, um dia ela colocar uma máxima de que eu não sou mais o homem da vida dela, resolve ter ciúme? Não. Resolve ficar inspecionando o que tem dentro do WhatsApp, do celular, ou vasculhando os e-mails da minha esposa? Resolve isso? Adianta ficar colocando detetive para poder ficar seguindo minha esposa onde ela vai? Não adianta. Se ela colocar no coração de que eu não sou mais o homem da vida dela, isso não resolve. Isso não resolve. E eu tenho visto aí uma série de absurdos e de crimes passionais, não é? Todos os dias nós assistimos aí na mídia de pessoas que matam porque encontrou traindo. Irmão, encontrou traindo, você perdeu o lugar, não é mais sua. Enfim, ore a Deus e toque a sua vida para frente. Ou ande a segunda, terceira e quarta milha conjugal, exercendo uma prática que dificilmente nós estamos acostumados a ceder, chamada perdão. E eu vou falar sobre isso amanhã à noite, ok? Bem, isso aqui pode ser causa de conflito dentro de casa? Ok. Antes de seguirmos viagem nessa lista aqui, vamos fazer um combinado? Não fica cutucando o esposo. Olha lá, ó. Está vendo lá? Para a gente não ficar se expondo aqui, tá bom? Aqui é só para a gente aprender e trocar experiência. Parentes, quando eu vi Eliette entrando na igreja de colégio, linda, eu não imaginava
E eu não tive a sensibilidade, eu não tive a maturidade para enxergar que por trás daquela menina que estava entrando, vinha uma galera atrás dela. É pai, mãe, irmão, primo, tio, sabe? E muitos deles, às vezes, são inconvenientes. Chegam na sua casa, mexem em tudo, vasculha armário e tal. Ainda sai reclamando ainda, entendeu? Parentes podem ser uma causa de problema? Claro que podem, não é? Mas você não casou? Faça com que o amor supere isso tudo. Filhos, quando o guri tira nota 10 na escola, o pai fica feliz, fala, esse é o meu garoto. Mas quando ele quebra a vidraça da igreja, o pai fala, olha lá o que seu filho fez, minha filha, olha. Aí a mãe teve produção independente, ele não participou do processo, porque o filho é só dela, não é dele, entenderam? Em se tratando de filhos, eu tenho um seminário sobre isso, mas não vai dar tempo esse final de semana. Vejam, em se tratando de filhos, só uma coisa para deixar registrado. Crie seus filhos no caminho de admoestação do Senhor, mas tenha uma certa dosagem de cuidado, porque há pessoas que se dedicam tanto a criar os filhos, que quando eles vão embora, e restam só o casal dentro de casa, e eu estou vivendo essa realidade hoje, né? Porque o meu filho casou, a minha filha está no NASP, está eu e minha esposa dentro de casa. E quando as pessoas não se preparam para esse momento, que alguns entendidos chamam de síndrome do ninho vazio, ficam dois estranhos dentro de casa sem saber o que fazer. E esses dias estava conversando com a Eliette, e ela falou assim, meu bem, você já reparou que nós estamos sozinhos agora? Eu falei, já, reparei. E ela falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos aproveitar. Nós vamos namorar para lascar mesmo assim, entendeu? E tal. E vamos aproveitar a vida dentro da nossa casa, né? E é isso. Mas se você não se prepara para esse momento, e há pessoas que se dedicam, eu já vi pessoas adoecerem, porque o filho e a filha casaram, e eles não tiveram a sensibilidade de administrar a vida para usufruir o momento pós passagem dos filhos pela nossa casa, ok? Vamos pular esse slide. Vamos pular esse slide. Eu quero dizer a vocês o seguinte, meu sogro e minha sogra são uma bênção na minha vida. E há homens que têm, assim, a bênção e a sorte, e eu sou um deles, né? Mas a minha esposa não teve a mesma sorte. O problema dela, né? Ninguém mandou casar comigo. A minha mãe é uma pessoa difícil, né? Mas tem o jeitinho dela. E a gente precisa conviver. Enfim, a gente precisa conviver com isso. Dinheiro dá problema no casamento, irmãos? Sim ou não? A falta ou o excesso? Hein? Deixa eu contar uma coisa, o excesso eu não descobri ainda, porque eu não tive eu gostaria de ter esse problema, né? Com a minha esposa, está sobrando demais, a gente está brigando aqui porque está sobrando. Não tem, lá em casa a discussão é sempre porque está faltando, mas deixa quieto, acho que os dois. Uma coisa só sobre dinheiro, né? Não vou poder explorar muito o assunto, mas quando você casa, não existe mais meu salário, seu salário. O que existe? Nosso. É nosso. É a renda da família, tá certo? É uma coisa que você precisa ter em harmonia com a sua esposa. E você entra num consenso, fica tudo certo. Você ganha, ela gasta, tudo bem, entendeu? Ponto final. Tá bom? Enfim. Pode dar problema no casamento? Sim ou não? Eu tenho um seminário sobre isso, mas a gente não vai poder explorar mais do que isso, até porque o auditório não permite. Mas a falta ou o excesso? O excesso eu não sei ainda. Muito bem, falta de comunicação, pode dar problema? Olha, aqui eu e alguns dos senhores e senhoras somos da época em que os nossos pais chegavam e nós éramos colocados ao redor da mesa para discutirmos de maneira positiva aquilo que havia acontecido durante o dia. Acontece que hoje as famílias chegam em casa, pegam o seu prato de comida e vão para onde? Para onde? Para a frente da televisão, da internet, com fone no ouvido. Nós não conversamos mais.
Nós estamos perdendo a habilidade de nos comunicar em família. Então olhe para a pessoa que está do seu lado aí agora, olhe para ela e diga assim: querida, eu amo você. Isso. Não minta, né? Ok? Bem, divisão de tarefas pode ser uma causa de problema? Eu acho que aqui tem muita gente que estuda bem a Bíblia e o Espírito de Profecia. Me mostra na Bíblia e no Espírito de Profecia um texto sequer que restringe a mulher às tarefas de casa. O homem não participa? Onde na história está escrito que só a mulher precisa lavar louça, limpar banheiro? Onde está escrito? Eu vou precisar de segurança para sair dessa igreja, viu, filho? O homem tem que ter participação. Isso é uma questão de inteligência. Ah, pastor, mas lá em casa nós temos condições, as empregadas fazem. Ok, não é o meu caso. No meu caso é eu e a patroa. E o nome já diz, ela é a patroa. E eu sou o servo. E assim nós combinamos. Sabem por quê? Querem ver uma coisa assim? É matemática. Quem envelhece mais rápido? O homem ou a mulher? Quem envelhece mais rápido? A mulher. A mulher. A mulher. Em Curitiba é o homem? Ah, quem morre mais cedo. Não, estou falando quem envelhece mais. Fisicamente, a aparência se deteriora mais rápido. A mulher. Então, se você, homem, você joga toda a carga de trabalho em cima da sua esposa, criação, educação dos filhos, as tarefas domésticas, ela ainda trabalha fora e tal. Filhão, é uma década e tu está com bagaço dentro de casa. E tu tem que estar com aquilo ali, porque a Bíblia fala para tu não separar. E tu fica arrependido, olha para lá, nossa, mãe do céu, que visão, que coisa. Entenderam? O camarada inteligente faz o que, irmão? Ajuda, trabalha, e aí você vai desfrutar o que eu desfruto. 50 anos de idade, com a mulher linda do seu lado. Aí você fala assim, e ela fala, dia de limpeza, deixa que o banheiro eu lavo, porque quem ganha é uma questão de sabedoria, você define como você administra a sua vida. A aparência pessoal pode ser uma causa de problema dentro de casa, sim ou não? Claro, existem pessoas que casam e elas entram em estado de decomposição, elas não se cuidam mais, elas não administram. Quando é namorado, o namorado chega, está lá penteadinho e tal, arrumadinho, cheirosinha e tal, não sei o que e tal. Casou, acabou o encanto, acabou. Vai dormir com camiseta de político, olha só, Lula lá. Aliás, quando eu disse no Rio de Janeiro, estou indo para Curitiba, o pessoal falou, quem te convidou, o Moro? Falei, não, foi Claudemir, amém. Não, essas viagens para Curitiba aqui tem um sentido pesado. Cuide da sua aparência. O seu esposo precisa ver você sempre linda, sempre arrumada, sempre cheirosa. E você homem também. Você homem também. Porque há homem que pensa que porque é homem pode ser um ogro na vida. Não. Eu já conheci casos de mulheres me pedindo ajuda, pastor, pelo amor de Deus, fala com meu esposo, porque nós temos lá 20 e tantos anos de casado e ele usa o mesmo pijama da lua de mel. A mesma coisa, está lá o short. Ele sai para o trabalho, tira o short, né? Deixa o short em pé no quarto lá. E quando ele chega, aquele short lilás com bola laranja, né? Ele pula em cima do short, põe e vai dormir com aquele. Nem quer que lave também o short, não está lá, aquele negócio lá. Engomado lá o negócio. Então, cuide da sua aparência. Bem, diferença cultural e religiosa. O tempo não me permite explorar um pouquinho isso aqui. Mas você é um bom entendedor, você vai saber. No entanto, eu poderia ficar discursando aqui sobre N motivos que causam crises dentro de casa. Eu poderia pedir a ajuda de vocês e dificilmente nós colocaríamos um item nessa lista. E é sobre este item que eu quero trabalhar nos próximos 10 minutos que me restam.
Tudo bem assim? Ok. Que item é esse? O que está escrito lá? A não aceitação de si mesmo. Na pesquisa que o IBGE fez, se descobriu que boa parte dos divórcios se dão por pessoas que não conseguem administrar a vida com elas mesmas. E eu queria trabalhar um pouquinho isso com vocês. Lembram do princípio lógico que nós vimos em Abraão? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Vocês querem ver um exemplo disso? Como é o seu nome, jovem? Júnior. Ok. Vocês são casados? São? Como é o seu nome, querida? Patrícia. Quanto tempo vocês têm de casados? 10 meses. Muito bem. Júnior, eu não sei o que Júnior faz na vida. Ele trabalha e segunda-feira Júnior vai receber uma promoção. E ele vai passar a ganhar 25 mil reais por mês. Receba essa palavra profética. Ok? Quanto você vai ganhar? Não esqueça de mim. Júnior e Patrícia. Como Júnior já está acostumado a viver com um valor menor do que este, ele vai ganhar 25 mil, vive com o que ele estava acostumado, não quebra o padrão da sua vida e pega o restante do dinheiro e faz o quê? Guarda, aplica. Daqui a 10 meses, eu apareço lá na casa do Júnior. Júnior, lembra de mim? Fiz lá aquele final de semana da família, pastor, adventista, tal, homem íntegro, justo, bom, honesto e tal, entendeu? E aí ele vai falar, sim, pastor, lembra do senhor? Pois é, rapaz, acontece que passando aqui na cidade, quebrou meu carro, perdi meu cartão, estou sem dinheiro, você pode me emprestar 500 reais? Não é uma importância muito grande, 500 reais. Eu pergunto, Júnior tem no banco guardado cerca de 90 mil reais. Ele pode ou não me emprestar? Sim ou não? Por quê? Porque ele tem. Agora note, ele pode não querer emprestar, mas ele tem poder para emprestar. Está dando para entender isso aqui? Deu para entender? Ok. Mas vamos criar a mesma situação. Júnior, segunda-feira, vai receber a promoção, vai passar a receber 25 mil. No entanto, Patrícia, quando olha o contra-cheque de Júnior, ela disse assim, uau, 25 mil? Guarda-roupa novo, sapatos novos, um para cada dia do mês, carro zero na garagem, apartamento novo, casa na praia não, né? Estou em Curitiba, né? Tem praia aqui, irmãos? Não, né? Perto, né? Casa na praia e não sei o que, viagem ao exterior e tal. E Júnior entra no limite do cartão, cheque especial, e aí de novo, eu voltando da viagem, olha o carro quebra de novo, o carro danado, o carro quebra aqui de novo em Curitiba, e eu chego na casa de Júnior e peço a ele 100 reais emprestado, não é? Já paguei os 500, tá, irmão? Não sou caloteiro não, já paguei os 500, peço 100 reais, eu pergunto, ele pode me emprestar? Não, ele pode querer emprestar, mas ele não tem poder para emprestar, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, queridão e queridona, se você não se ama, tu não consegue amar teu esposo e tua esposa. Se você não se respeita, vocês não conseguem se respeitar mutuamente. Se vocês não se valorizam, não valoriza você mesmo, como é que você vai dar valor ao seu cônjuge? Ainda mais sabendo que ele não é perfeito e que ele tem as suas carências, as suas mazelas pessoais. Bem, a maioria das pessoas possui uma concepção equivocada acerca de si mesmo. Querem ver um detalhe? Querem ver um detalhe? Deixa eu pegar outro casal aqui que não se importa. Vou pegar vocês aqui. Como é o seu nome? Adenilson. E o seu? Gislaine. Adenilson e Gislaine. Se eu chegar para Adenilson e disser assim, Adenilson, você é demais. Vai ficar feliz comigo? E se eu chegar para você e disser assim, Adenilson, você é de menos. Como é que você vai se portar assim? Triste? Ok.
Eu transferi para vocês agora um problema. E vocês estão olhando para o problema sobre um prisma convencional. O meu desafio é que cada vez que vocês enfrentarem um problema dentro da casa de vocês, cada vez que se levantar um problema, um desafio, uma crise dentro do relacionamento de vocês, vocês consigam transcender a sua expectativa ou a sua visão pessoal e consigam olhar o problema com os olhos do outro. Sabem por quê? Adenilson, olha lá, olha esse texto. Eu não sou demais, porque tudo que é demais sobra, tudo que sobra é resto, e tudo que é resto vai para o lixo. Então eu sou de menos, porque tudo que é de menos é pouco, tudo que é pouco é raro, e tudo que é raro é bem mais especial. Você está feliz comigo agora, filha? Sim ou não? Entenderam como a gente consegue virar o problema e ele passa a ter uma outra perspectiva? Tente, então, olhar um problema sobre um outro ângulo e fica mais fácil. Quem é você? O conceito científico diz que nós somos um emaranhado de conjunto de coisas químicas e enxofre, água, gordura, ferro e tantas outras coisas. O princípio bíblico diz que Deus nos criou à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e Deus coloca aqui algo que nos dias de hoje está sendo assim essencial para a nossa identidade de gênero, dizendo: homem e mulher os criou. Homem e mulher, Adão e Eva. Deus não criou nem Adão e Adão, nem Eva e Eva. Deus criou Adão e Eva. Foi essa a criação de Deus. Entre o conceito científico e o princípio religioso estamos nós, tentando entender o que somos e por que nós existimos. E muitas pessoas afirmam: eu não sou feliz, eu sou um inútil, eu jamais conseguirei, eu não sou igual a você, eu sou muito inseguro, eu gostaria de ser diferente, eu não gosto de mim. E isso são indícios de uma pessoa que está acometida de algo que os entendidos, os psicólogos chamam de baixa autoestima, e é isso que nós estamos trabalhando. Essas características da baixa autoestima é a ausência de credibilidade em si mesmo, sente-se culpado por tudo, assume o papel de vítima, baixo rendimento, não tem iniciativa, consciência do seu valor. Nos relacionamentos é comum a submissão, e muitas vezes as pessoas assim, elas se veem através dos olhos dos outros. Ou seja, se eu traço um elogio, a pessoa se sente a deusa do universo. Se eu tenciono ou menciono ali uma crítica, ela se sente, me perdoe o termo, a pessoa mais miserável do planeta. Se vê através dos outros, não tem consciência do seu valor próprio. E como consequência disso, pode surgir nessa pessoa, porque isso é uma doença, não é? Angústia, pessimismo, ansiedade, insegurança, isolamento, promiscuidade sexual e dificuldade de se relacionar. E com uma bagagem dessa na tua vida, dificilmente você terá um relacionamento sustentável. Olha o que diz esse texto: muitos dos que são classificados para fazer um trabalho excelente, eles obtêm pouco, porque pouco empreendem. Muitos atravessam a vida como se eles não tivessem nenhum grande objetivo, nenhum ideal a atingir. E uma das razões para que tal coisa aconteça é porque essas pessoas, o que está escrito sublinhado lá? Elas se avaliam abaixo do seu valor real. A essa altura da nossa analogia, me cabe aqui fazer uma pergunta: quanto é que você vale? Se eu tivesse que preencher um cheque agora para comprar a tua vida, qual seria a cifra que teria que ser impressa nesse cheque? Qual é o teu valor? Quanto você custa? Você pode perguntar: pastor, como que isso afeta o meu relacionamento? Duas coisas que eu preciso lembrar a vocês. A autoestima, segundo Virginia Satir, é a capacidade de valorizar o eu e de tratar os outros com dignidade, amor e realidade. Isso coincide com nossa máxima, com o nosso princípio lógico: ninguém pode dar aquilo que não tem. Ou seja, se eu tenho autoestima,
eu tenho capacidade de valorizar os outros. Se eu me amo, amo o meu próximo. Se eu me respeito, respeito o meu próximo. Se eu me valorizo, valorizo aquele que está ao meu lado. Segundo, conforme Eduardo Aguilar, diz assim: a autoestima, ela é a aceitação incondicional de si mesmo, sem juízo destrutivo algum, e permite optar pelos sentimentos mais humanos, amigáveis e confortáveis, constrói a si mesmo e ajuda a suportar exitosamente qualquer circunstância. Isso aqui para mim é tremendo, porque quando você se aceita de maneira incondicional, você está se aceitando como você é. Você não fica tentando correr atrás do vento, como diz Salomão, e tentando projetar na tua vida algo que não te pertence, pertence ao outro. Em 1980, se estabeleceu aqui no Brasil uma febre. O país do futebol virou o país do voleibol. Lembram disso? Alguns aqui lembram disso? E aí tinha aquela jornada nas estrelas, em cada canto do Rio de Janeiro havia gente jogando bola, vôlei para lá e vôlei para cá. E no bairro onde eu morava não era diferente. Eu fui convidado para participar de um time, sempre fui perebaço em futebol, não sei nada de futebol, e vi no voleibol a esperança de praticar um esporte. Até que deu para quebrar o galho, né? Não sou um jogador exímio, mas deu para quebrar um galho. E eu ficava jogando com meus amigos, e as meninas da rua iam para lá ver os meninos jogarem. E ficar lindo, lindão, tal, né? Nunca falaram isso para mim. Nunca. Naquela época era bonito quando o homem era cabeludo, peludo, assim, tipo Tony Ramos. E tinha alguns amigos assim lá na rua, né? Aquelas coxas grossas, cabeludas. Os camaradas levantavam para bloquear a bola assim. Tinha uma mata, uma selva aqui embaixo, aqui, entendeu? E eles iam para provocar de camisetinha, regata, né? Os peitos do cabelo saindo assim. Um negócio assim. Eu ficava olhando aquilo, né? Eu olhava aqui. Ok. Um dia, surgiu uma marca de roupa chamada Silze. Eu não sei se ela chegou aqui em Curitiba. No Rio era febre. Adidas e Silze. Uma era das estrelas, outra era das listras. A Adidas das listras e a Silze das estrelas. E esse short era especificamente para jogar vôlei. E ele tinha uma cavadinha aqui assim. Entenderam? E eu falei assim, vou comprar um short desse para mim. Vou comprar. Fui numa loja, ali na cidade do Rio, comprei o short. Mas eu sempre tive um senso muito crítico ao meu respeito. Primeiro eu fui para o banheiro da minha casa. Mamãe tinha colocado lá um espelho de corpo inteiro, Clarinei. E eu tirei a camisa, coloquei o short. E passo a descrever para vocês agora a visão que eu tive. Simples. A visão que eu tive é que o short era um sino e as minhas pernas 2 badalos. Tipo de igreja católica assim. Nunca usei aquele short em público. Coloquei para dormir. E naquele dia, dentro do banheiro, tive uma briga ferrenha com Deus. Falei, Deus, isso não se faz com o ser humano. Isso é biblicamente inconstitucional. Como que o Senhor se atreve a criar uma criatura assim? Permitir que nasça um ser igual a mim? Não é? Eu poderia ser, sei lá, não é? Magro e peludo, ou forte e pelado, mas o Senhor não me deu nem uma coisa e nem outra. Eu nem tenho pelo e nem sou forte. Como assim? Silêncio de Deus. Não me deu resposta nenhuma. 40 anos se passaram. E hoje, eu volto ao bairro onde minha mãe mora até hoje. E eu encontro meus amigos, peludos. E os homens hoje se depilam, sabe?
E eu encontro com os meus amigos ali, já perderam a forma, né? Aqueles pelos debaixo do braço assim, parece negócio de alumínio misturado com não sei o que, né? Negócio meio amarelado. E eles olham para mim e falam assim: William, fala para a gente qual é o segredo de você manter o mesmo corpo que você tinha com 16 anos, rapaz. Aí eu falo para ele assim: foi Deus que me deu. E depois que eu saio dali, todas as vezes eu falo: perdão, viu, Senhor, por aquela briga lá atrás. Sabe, aceite-se como você é. Não fica tentando projetar na tua história algo que não te pertence. E há pessoas que vivem a história do outro. Tenha a tua história aqui nesta terra. E saiba que Deus te ama, que Deus te valoriza. Tá certo? Bem, relembrando, a autoestima ajuda a tratar os outros com dignidade, e isso inclui o meu cônjuge. E eu descobri que a maioria das crises que acontece dentro do casamento não é porque o outro está fazendo coisa errada, é porque um dos cônjuges não aprendeu a conviver com as suas próprias deficiências, e ele tenta projetar as suas imperfeições na outra pessoa. A autoestima me ajuda a suportar exitosamente qualquer circunstância. Algumas dicas para a gente vencer: confie em Deus. Ame a si mesmo, aceite-se como você é, tenha alvos definidos, procure concluir os seus projetos, desenvolva uma atitude positiva, identifique suas qualidades e aprenda com a experiência passada. Saiba de uma coisa: Deus não permite que nenhuma criatura nasça nessa terra sem ter pelo menos um dom ou uma qualidade sequer. Deu para entender isso aqui? Ciência do Bom Viver, página 497. Lembra do cheque que eu falei? Quanto é que você custa? Está aqui o preço. Cristo pagou um infinito preço por nós e deseja que nos mantenhamos à altura do preço que nós custamos. A baixa autoestima tem sido listada entre as razões responsáveis pela separação. Quanto mais cedo se identifica o problema, menores serão os danos para o relacionamento. Olha esse outro texto aqui de Desejado de Todas as Nações. Vamos ler juntos? Me ajudem aqui, olha. O Senhor fica decepcionado quando o seu povo se estima a si mesmo de pouco valor. Como é que Deus fica? Decepcionado. Porque Deus olha a sua criatura e Ele diz assim: eu criei, é perfeito, anda, tem autonomia, pensa, respira, tem o direito de ir e vir, e a pessoa não compreende o valor que tem, não sabe quanto custa. Não agrada a Deus que vos desmereçais a vós mesmos. Deveis cultivar o respeito próprio, vivendo de modo que tenhais a aprovação de vossa consciência, dos homens e dos anjos. Conquanto não devamos julgar-nos mais do que o devido, a palavra de Deus não condena o justo respeito próprio. Como filhos e filhas de Deus, devemos ter conscienciosa dignidade de caráter, na qual não tem lugar o orgulho e nem a presunção. Resumindo, o que o texto de mente, caráter e personalidade está dizendo é o seguinte: você tem um valor tremendo, você é extremamente especial, só que aprenda um detalhe: você não é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais, estamos dentro de uma canoa, com remo na mão, e vou dizer uma notícia para você: a canoa está furada por causa do pecado, e se nós não nos cuidarmos e não pegarmos uma latinha chamada Jesus Cristo para tirar a água da canoa, vai todo mundo para o buraco. É assim que funciona, e várias famílias têm ido para o buraco porque não tem esse tipo de sensibilidade para identificar isso. Uma vez vencida a baixa autoestima, o próximo passo é trilhar o caminho da restauração. E esse princípio que nós precisamos aprender: antes de Deus salvar o seu casamento, Ele quer salvar quem? Você. É você o alvo primário de Deus, depois o seu casamento. Assim que funciona na matemática de Deus. Por isso, lembre-se: primeiro, diferenças de educação, cultura e pensamento precisam ser bem ajustadas. Segundo, evite culpar sempre o cônjuge. Reconheça que às vezes você erra.
tome também a decisão de mudar. Ao entrar para um casamento, aprenda uma coisa: dificilmente as suas expectativas em relação ao casamento serão atendidas. Individualidade. Na vida a dois, é essencial que a individualidade de cada um seja preservada. João casa com Maria, João continua sendo quem? João, ele não perdeu a sua identidade, ele continua sendo uma pessoa. Mas dentro dessa individualidade, deve haver um intercâmbio entre o eu e o outro, e ambos, para gerar crescimento mútuo. Dar e receber. A relação deve ser um processo em que um ajuda o outro com equilíbrio. Coloque Deus em primeiro lugar. Se falta amor em seu casamento, é porque está faltando Deus dentro da sua casa. Invista tempo para conhecer o seu cônjuge. Há casais que vivem juntos, mas não se conhecem. Aprenda a se comunicar. Uma boa comunicação inclui falar, ouvir e ser compreendido. Valorize o seu cônjuge. Evite críticas, use elogios sinceros. Desfrute dos benefícios dessa prática. E, por último, aprenda que o seu casamento é como uma caixa de presente. E ela é vazia. Não tem nada dentro. Porque quem precisa colocar o presente lá é você. Você precisa colocar o presente. E aqui quero terminar com a palavra, com um dos célebres textos do Antigo Testamento, que para mim é uma pérola, que diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Visto que foste, o que está escrito lá no texto? Precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. É um Deus santo revelando a nós o seguinte: se ninguém nesse mundo te amar, Deus ama você. Se ninguém no mundo, família, pai, mãe, filho, patrão, membro de igreja, pastor, te respeitar, Deus respeita você. Se ninguém valorizar você, Deus valoriza você. Você para Deus é digno de honra, é especial. Ele deu a vida do seu filho por você. Então, por favor, pare com essa história de viver à sombra da tua própria existência e construa um futuro ao lado de Deus, e aí você vai entender que pode construir o teu futuro ao lado de outra pessoa. Que Deus te abençoe, que Deus te bendiga, e que os lares aqui representados sejam assim os receptáculos da bênção do Senhor. É o meu desejo para você. Amém.